Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lilian, sou psicóloga clínica e venho através desse vídeo compartilhar com vocês 5 maneiras de auxiliá-los na educação dos seus filhos. Eu cheguei na elaboração desse vídeo por conta de alguns contatos que foram feitos de pais com dúvidas de como organizar a rotina das crianças no dia a dia. O que acontece? A gente sabe que os afazeres, a correria de trabalho dos pais, às vezes as crianças também são criadas pelos avós ou ficam boa parte do tempo na escola. Então, isso acaba se tornando um pouco confuso, porque muitas pessoas tentando ensinar, né, impor regras para as crianças. Então, a criança ela fica sem uma referência de quem seguir, né? Porque querendo ou não, os professores eles fazem de uma forma, os pais fazem de outra, os avós fazem de outra, e isso acaba confundindo as crianças. E muitas vezes isso causa conflitos, né, na família por conta dessas divergências, vai, de informação. Então, foi pensando nisso que eu elaborei 5 maneiras de fazer com que os pais consigam refletir no dia a dia, na rotina, naquilo que eles têm dúvidas, para que eles consigam se adequar melhor na educação dos filhos. Então, a gente sabe que educar uma criança não é uma tarefa fácil, né? A criança, ela muitas vezes, ela se comporta de diversas maneiras, em diversas situações, e fica muito na responsabilidade de um responsável tentar guiar essa criança da melhor forma possível. Mas como conseguir organizar talvez aquela situação que você já não sabe mais como lidar, né? Então existem pais que falam, eu grito muito com os meus filhos porque eu só consigo alguma coisa com eles quando eu grito. Eu só consigo alguma coisa quando eu coloco de castigo, mas eu não gostaria que fosse assim. Então, como que eu faço? Então, a primeira dica que eu dou para vocês é para que vocês consigam parar um pouco para pensar, né, em quais as necessidades que a sua família e os seus filhos estão passando, não é mesmo? Então, assim, você para, observa para entender quais as necessidades da sua família. Então, assim, por que que você grita muito? Mas quando você não grita, o que que acontece? Você tem que parar para tentar entender o porquê que esses comportamentos são dessa forma. E só depois que você tiver em mente os porquês de que a dinâmica no dia a dia é dessa forma, é que você consegue prosseguir nas dicas que eu vou lhe dar. Então, a primeira dica é você parar para entender as necessidades suas, né, e da sua família. Suas também. Por quê? Porque muitas vezes a impaciência é muito grande, o estresse por conta de trabalho, por conta de várias questões, e muitas vezes as crianças, elas tiram a gente da nossa rotina. E muitas vezes não há paciência por parte do adulto, por parte dos pais. Então, você acaba levando para a criança uma forma muito aversiva de lidar no dia a dia. É com gritos, é com broncas, você não consegue dialogar, você não consegue chegar num consenso com ela, né? Isso independente da idade, seja criança bem pequena, seja maiorzinha ou até mesmo adolescente. É, mas o interessante é você tentar perceber, né, para que você consiga mudar isso lá na frente. Então, uma vez que você percebeu a necessidade, você deve parar para ouvir do seu filho também aquilo que ele necessita. E ouvir não é necessariamente através da linguagem verbal, porque às vezes a criança ela não tem uma idade que ela consiga verbalizar para você as necessidades dela. Mas você pode também observar os comportamentos do seu filho. Por mais que ele não fale as necessidades dele para você, você pode observar seus comportamentos, porque o comportamento ele quer dizer muito também sobre a criança. E às vezes a criança passa por situações na escola ou então em outros ambientes sociais que ela não quer compartilhar com o pai justamente por medo do pai ou da mãe brigar, enfim.
Então, às vezes há essa busca de não querer mostrar para os pais o que a criança está passando. Ele se esquiva, né? Ele não quer mostrar, ele se retrai com os pais ou com os responsáveis. Se a criança tiver uma idade um pouco mais avançada, você tem que investir no diálogo com ela. Por mais que os comportamentos dela mostrem para você sobre ela, é importante que você a ensine a conversar, a dialogar. Por quê? Porque é através do diálogo que há relacionamento, que há meios de vocês chegarem numa resolução juntos. Né? Você torna a educação do seu filho democrática. Então, assim, é claro que o pai e a mãe têm a responsabilidade de ter um olhar adequado para que a criança tenha uma rotina e um desenvolvimento saudável no seu dia a dia, mas ela muitas vezes pode também ser incluída nas tarefas do dia a dia. Você pode negociar com ela formas de que ela consiga fazer as atividades, porque toda criança precisa de regras. A criança que não tem regras no seu dia a dia, ou seja, ela não tem uma rotina adequada, ela não desenvolve de uma forma boa, né? Então, assim, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, a criança ela precisa ter noção de que ela tem atividades a serem realizadas, né? Então, geralmente ela acorda, ela escova os dentes, depois ela toma o café, aí ela pode, nesse momento, ir para a escola ou ficar em casa, depende do horário que essa criança vai para a escola. Então, assim, você pode incluir alguns afazeres no dia a dia que vai ajudar ela a perceber que ela é importante e que ela precisa ser incluída e precisa executar as tarefas que estão sendo pedidas a ela, porque isso vai desenvolver a capacidade dela de autoestima e autoconfiança e também de responsabilidade, né? Então, você consegue ajudar o seu filho a amadurecer com o tempo, né? Então, ele adquire esses afazeres e desenvolve e cria senso de responsabilidade. Então, quando você consegue parar para ouvir, dialogar e tentar entender quais são as necessidades dele após ele verbalizar para você, ou se a criança for muito pequena, você consegue identificar isso através do comportamento dela, você deve pensar junto com ela meios de resolução das situações que talvez estejam desestruturando a rotina de vocês no dia a dia. Então, você negocia com a criança, né? Você acaba deixando de lado um pouco dessa questão da agressividade na fala, você consegue se aproximar e ter uma dinâmica melhor, você consegue fazer coisas, atividades juntamente com ela, para que ela consiga perceber que a opinião dela é válida na rotina dela e no dia a dia dela com os pais, principalmente. E só depois que você consegue pensar em maneiras com seu filho de tentar solucionar determinadas pendências que vocês têm, ou que a criança por si só produz em casa, na escola, é que você consegue colocar uma ação em cima desses problemas para que você consiga dar um suporte adequado para ela, porque ela precisa de saber o equilíbrio, ela precisa ter equilíbrio no dia a dia dela. Então, os pais conseguem reger a vida da criança em prol de auxiliá-los nessa caminhada que não é simples, né? Nós sabemos que muitos pais, às vezes, eles não conseguem, eles não tiveram também, muitas vezes, um desenvolvimento adequado também quando eles eram crianças. Então, assim, pais, uma coisa que eu posso deixar aqui para vocês tentam entender primeiramente vocês, né? Quais são as suas necessidades, porque através disso você consegue perceber
onde você talvez esteja falhando na criação do seu filho. E é algo que tem meios de resolução. Você consegue sim melhorar esse aspecto no seu dia a dia. Existem diversos pais que entram em contato com dúvidas de como organizar isso. Os pais, muitas vezes, eles moram juntos e não conseguem levar a criação dos filhos de uma forma legal. Às vezes eles são separados e também não conseguem. Outros são separados, mas tentam de toda forma fazer com que o filho se adeque à situação e conseguem levar positivamente isso, mas acabam muitas vezes sentindo culpa pelo filho não ter um dos pais perto todos os dias. Então, assim, são diversos problemas que as famílias enfrentam e que é importante ser pensado, primeiramente, o que acontece para depois você colocar uma ação em cima, né? A minha proposta nesse vídeo foi mostrar para os pais que através de um passo a passo há a possibilidade de você alterar a rotina e a qualidade de vida do seu filho e da sua família. Não é um processo simples, mas é possível melhorar. Então, resumindo, existem 5 passos a serem seguidos. Primeiro você para, depois você escuta, depois você olha, depois você pensa e depois você age, né? Então você para identificar as necessidades da sua família. Depois você para ouvir através da sua percepção as necessidades, né? E pode ser também de forma verbal, as necessidades do seu filho, você traz à tona o diálogo dele para que você consiga entender também o ponto de vista dele. Depois você para olhar a situação e você se coloca no lugar do seu filho, se coloca no lugar dele, né? Através da sua empatia, você também consegue compreender algumas necessidades que ele tenha. Depois você para pensar e pensar em formas de resolução, né? O que vai ser melhor para o seu filho e para a sua família. E depois você age, né? Coloque em prática novos comportamentos, novas rotinas, novas situações em que tanto você quanto o seu filho consigam interagir no dia a dia. Então, pessoal, eu gostaria de agora pedir a todos vocês que deixasse aqui nos comentários desse vídeo as suas principais dúvidas referente a este tema. Por quê? Porque eu vou, através dessas queixas de vocês, elaborar um segundo vídeo em que eu consiga trazer, através de exemplos e dicas, meios de auxiliar a vocês, depois que vocês fizerem esse passo a passo, né, meios de auxiliar a vocês a colocarem essa ação em prática, né? Então, quem quiser colocar nos comentários as suas principais dúvidas na criação dos filhos, pode colocar. Quem não quiser, coloque, me envie através do e-mail do Entre Pais e Filhos. Eu vou deixar na descrição desse vídeo todas as informações, tá? Então, quem não quiser colocar nos comentários, coloque, nos envie por e-mail ou por inbox do Facebook, né? Que eu vou colher essas informações e através das principais dúvidas eu vou elaborar um segundo vídeo para auxiliar vocês através de exemplos e dicas a terem uma rotina mais adequada, mais legal com o filho de vocês. Então, eu agradeço muito a atenção de todos e aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo.